Seja bem-vindo ou bem-vinda ao estudo de mais um trimestre da lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre, nós iremos estudar, com um pouquinho mais de profundidade, o livro de Efésios. É um livro muito conhecido no meio cristão em geral, né? Geralmente, as pessoas se lembram de Efésios capítulo 6, onde está lá registrado a armadura do cristão, né? Mas em um trimestre, 3 meses, a gente não consegue estudar todas as nuances que o livro de Efésios nos traz, né? Por isso, alguns aspectos do livro vão ser deixados para trás, mas os principais aspectos, as principais coisas que estão registradas nesse livro vão ser aprofundadas durante esses 3 meses de estudo. Interessante você parar para analisar, antes de iniciar o estudo de algum livro da Bíblia, alguns contextos, principalmente o contexto histórico, quem era o autor, o que estava acontecendo com o autor, por que ele escreveu, para quem ele escreveu. E para iniciarmos o estudo desse livro, é importante nós fazermos essas perguntas, para que nós possamos entender o contexto e compreender mais amplamente qual a mensagem desse livro. Nós sabemos que Paulo escreveu o livro de Efésios em formato de uma carta. E quando você escreve algo para alguém, eu acredito que você tem uma intenção por trás, não é verdade? Claro que hoje em dia, com as redes sociais, a tecnologia, né, se perdeu o costume de enviarmos cartas a outras pessoas. Mas quando você manda uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, para alguma pessoa, você tem uma intenção por trás. Na maioria das vezes, né? Não é só para bater um papo furado, né? Eu falo por mim, porque hoje em dia quando vou mandar mensagem para alguém via WhatsApp ou até mesmo nas redes sociais, eu tenho uma intenção, eu não fico só batendo papo, eu me posiciono diante daquilo que eu quero que a outra pessoa receba. E da mesma forma, Paulo, ele fez isso, ele tinha uma intenção ao escrever o livro de Efésios. Primeiro, para entendermos um pouquinho o contexto, nós precisamos lembrar aonde estava Paulo quando ele escreveu esse livro. E nós entendemos que Paulo estava preso. Exatamente. Paulo estava numa prisão por conta do evangelho. Ele foi perseguido, preso diversas vezes por conta da palavra de Deus e da pregação do evangelho. E Paulo já estava muito preocupado com o aspecto da igreja cristã naquela época, porque os seguidores de Cristo estavam desanimados porque o seu líder, que era Paulo, estava preso já fazia um tempo. Eles não tinham alguém que o orientasse ou os direcionasse. E muitos estavam desanimando na fé por conta da perseguição. O poder humano, que era o poder que controlava a sociedade naquela época, ele perseguia ferozmente os seguidores de Cristo. E o paganismo muitas vezes estava entrando dentro da igreja. Então, alguns irmãos estavam quase desanimando. Paulo estava preocupado com isso. Por conta disso, ele escreve o livro de Efésios. Você entende, né, ao ler o livro de Efésios, que Paulo ele tem uma preocupação genuína com os seus irmãos em Cristo. E ele escreve promessas, ele escreve aconselhamentos para que reforcem, esses cristãos, né, reforcem a sua identidade em Cristo e consigam perseverar diante das dificuldades. Você também destaca que Paulo, quando ele escreve a igreja de Efésios, ele também destaca 4 características da igreja de Cristo. Você pode ver lá que Paulo, em Efésios, no capítulo 1, no verso 19 ao 23, e no capítulo 4, do verso 1 ao 16, Paulo, ele se refere à igreja como corpo de Cristo. Também em Efésios, capítulo 2, verso 19 ao 22, Paulo se refere à igreja, a nós, como um templo. Paulo também se refere em Efésios, capítulo 5, verso 21 ao 33,
a igreja como a noiva do Senhor. E também em Efésios capítulo 6, o verso 10 ao 20, que é uma passagem bastante conhecida, a igreja como um exército bem equipado. Essas 4 características, né, essas 4 distinções que Paulo faz, 4 destaques, né, que Paulo faz a respeito da igreja, vão ser estudadas com mais profundidade mais adiante, mas é interessante a gente entender que Paulo ele tem essa preocupação. E nós, vamos jogar para a nossa realidade, muitas vezes, vivendo da nossa forma corriqueira, acabamos deixando de nos preocupar com os nossos irmãos. Embora às vezes nós estejamos livres, não em uma prisão igual Paulo, a nossa espiritualidade tende a fracassar diante de qualquer dificuldade que a vida nos coloca, não é? Que possamos estar firmados na palavra. Que o livro de Efésios possa nos animar. Assim como Paulo tinha o intuito de animar os irmãos na fé, que ao lermos o livro de Efésios, ao estudarmos com mais profundidade esse livro, nós possamos nos animar em nossa fé, em nossa caminhada cristã. E depois que nós estivermos bem firmes, bem avivados, possamos animar outras pessoas, possamos nos preocupar com outras pessoas, assim como Paulo. Tenha um bom sábado na companhia de Jesus.